Novidades sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Quais são as novidades do mercado imobiliário para quem quer comprar um imóvel que se enquadre no programa Minha Casa Minha Vida e outras curiosidades sobre esse tema. Meu nome é Lidiane Rocha, eu trabalho na Imobiliária Ideal e hoje estou aqui com o Vinícius, que vai trazer novidades fresquinhas para a gente. Então, saiu agora, né, foi aprovado o texto da MP e agora vai para a sanção presidencial a nova regra do Minha Casa Minha Vida, que está voltando agora com esse governo, que foi criado pelo governo Lula e agora voltou novamente a ser Minha Casa Minha Vida. Então, uma das novidades bem legais que acho que vale a pena a gente destacar é que agora acabou a exclusividade da Caixa Econômica. Isso é bom. Isso é bom por quê? Bom, ele é bom demais, porque, por exemplo, a Caixa Econômica ela era exclusiva, ela que operava o programa Minha Casa Minha Vida, e hoje, por exemplo, se você tinha uma vida, tem um banco digital, por exemplo. Tem uma história com esse Exatamente. banco. Movimento toda a minha vida financeira online através desse banco. E hoje, por exemplo, se você andar na rua, conversando com as pessoas, 70% delas tem um banco, mas o banco digital, tem um cartão de crédito. E hoje, isso não era muito aceito, até pela Caixa, comprovação de renda pelo banco digital. Sim. E hoje o banco digital... Então eu posso escolher um banco que eu tenho relacionamento, de repente o banco por onde eu recebo a minha conta salário, que tem lá todo o meu histórico de movimentação, ele já conhece todo o meu estilo de vida, eu não preciso comprovar a renda, além do histórico que ele tem. Isso facilita a comprovação de renda, vamos dizer assim. Com certeza, com certeza. Por exemplo, hoje banco digital, bancos privados, cooperativas de crédito, elas podem operar o Minha Casa Minha Vida, né? Então, hoje ela já tem essa possibilidade. Banco digital, por exemplo, é uma pessoa que tinha uma conta corrente no banco digital, há um tempo atrás a Caixa não aceitava os extratos, né, como comprovação de renda. Mas hoje é diferente. Através do próprio banco, ela pode financiar o imóvel. Se ela tiver uma linha de crédito, como você falou, ela tem todo um histórico já naquele banco, tem a conta salário dela, ela movimenta. Então, o banco, às vezes, te oferece algo até melhor do que a própria Caixa poderia oferecer. Sim, a gente vê que tem bancos que te dão crédito, que mantêm um relacionamento com muito mais facilidade. Baseado então, no seu histórico. Isso aí. Eu acho que esse é um ponto positivo mesmo, realmente. Sim, sim. Agora, eu tenho percebido... A gente, nas nossas últimas vendas aqui do programa Minha Casa Minha Vida, a gente tem recebido uma quantidade de jovens casais, pessoas que moram com os pais, olha só que bacana, as pessoas moram com os pais, já são financeiramente independentes, e isso é maravilhoso, porque quem é financeiramente independente e mora com os pais, tem toda a liberdade para financiar o imóvel desde agora, para fazer um investimento desde agora. E pode ser que esse jovem não queira comprar para morar. Pode ser que ele esteja namorando e tenha, sim, o propósito de se casar, mas pode ser também que ele tenha a visão de fazer um investimento. Sim, sim. Porque aí, quando o imóvel está pronto, o que ele faz? Ele pode alugar, por exemplo, e gerar uma renda. O próprio imóvel ele vai se pagando. E isso não gera um custo para ele. Aquilo ali passa a ser algo que vai trazer recurso para ele, né? O próprio imóvel se pagando ou ajudando a se pagar, se o valor não for suficiente para pagar a parcela toda, e isso me puxa um outro gatilho. Porque as pessoas costumam postergar uma decisão importante porque tira realmente a gente da zona de conforto financeiro. Comprar um imóvel agora, eu vou ter que, de repente, enxugar um pouco mais o meu estilo de vida. Mas aí a gente entra num ponto muito importante, que é a questão da idade. Sim, sim. A idade, ela limita, né? Dependendo, tem uma idade de início, digamos assim, tem uma idade limite também, um teto, digamos assim. Porque quando a gente faz um financiamento bancário, eu estou fazendo um financiamento junto com o Vinícius, não porque você tem a minha idade, mas vamos supor que eu queira fazer um financiamento bancário junto com uma pessoa mais velha. E aí, na hora de fazer a simulação, entra sempre a data de nascimento da pessoa mais velha. E preste atenção nisso que eu vou dizer. A idade da pessoa mais velha, somada ao prazo de financiamento bancário, não pode ultrapassar 80 anos e 6 meses. Exatamente. Então, quanto mais velha a pessoa é, maior fica a parcela do financiamento. Por conta do seguro de vida. E diminui o prazo de financiamento também. Então, diminuindo o prazo, automaticamente vai ter que aumentar o valor da parcela. Até porque o seguro também fica mais caro. Porque
Porque é uma coisa óbvia, gente. Quanto mais velho você é, maiores. Desculpa dizer isso, mas é a realidade. Quanto mais velho eu sou, maiores são as chances de eu morrer. Então o seguro fica mais caro. O seguro se preocupa com isso. Porque a gente já comentou isso em outro vídeo também. Quando você faz um financiamento e é menos bancário. atrativo para o banco também. Quando você faz um financiamento bancário, ali na sua parcela, você não está pagando só o imóvel e os juros. Não, você não. paga também a taxa dos seguros. E o que acontece se uma das duas pessoas, uma das três pessoas que financiaram aquele imóvel, que entraram com a renda, morrer? Bom, aí é o chamado seguro prestamista, né? Morreu, teoricamente vai ser quitado. O seguro está sendo pago, os recursos vão ser voltados para ele. Vai quitar o imóvel para a pessoa que está, digamos assim, é a titular do financiamento, que nesse caso é a pessoa mais velha. Como acontece muitas vezes um filho juntar a renda com os pais, né? Com a mãe, ou às vezes ele está junto, por exemplo, quer financiar junto com a avó, mora com a avó, mas às vezes a idade da avó acaba não sendo tão... Exatamente. Não dá, E aí ele tem uma renda lá que ele vai comprovar uma renda, por exemplo, familiar de R$2.000, né? Digamos isso. Aí colocou a avó, mas a avó já tem 69 anos. Teoricamente, a parcela dele não pode passar de 30%. Mas 30% chegaria, por exemplo, na faixa de uns R$500, seria se ele tivesse só no nome dele, porque ele é mais novo. Como está no nome da avó, ele não vai poder pegar no prazo máximo de financiamento. Não vai. Vai ser a idade dela somada ao prazo de financiamento, que não pode ultrapassar 80 anos e 6 meses. Isso aí. Aí passa desse teto de 30%, já por aí a gente já vê que ela não vai conseguir financiamento, porque a parcela já vai ficar maior do que os 30% do valor comprovado de renda. E aí, quando a gente assina um contrato da Caixa, no contrato vem escrito o nome dos proponentes, compradores, e a renda que cada um entrou compondo aquele valor para pagar a parcela do financiamento total. Então, vamos supor que entre eu, Vinícius e uma terceira pessoa, cada um entrou com 33,3% da renda. E um dos três morre. Esse imóvel não é totalmente quitado. Não. Aí, nesse caso, não. Não é. Aí, o cálculo é feito em cima da pessoa, do proponente que compunha essa renda, era a parcela dele. Isso aí. Eu achei importante a gente comentar sobre isso, porque às vezes entra o marido e a esposa, mas só um dos dois entra com a renda, o outro entra só por ser o parceiro, né? Isso aí. Aí quem está compondo a renda, na verdade, por exemplo, como você citou, eu e você, digamos, entrou com a minha renda, eu morri, aí, como era só a minha renda, teoricamente vai ser quitado o imóvel. Agora, se há uma renda, se há 50%, por exemplo, parte minha, parte sua, não vai ser, não, nesse caso já é um pouco diferente. Eu achei importante comentar isso, porque na minha família, o primeiro imóvel... Não foi o primeiro imóvel. O imóvel que meu pai comprou foi o Lacerdão. Certo. E ele era o principal pagador do imóvel. E ele morreu, e aconteceu isso. A parte que cabia a ele foi quitada. Sim, aí... Já... É até uma segurança, né, para a viúva. Porque, por exemplo, já diminui o saldo devedor. Sim. Então, ela, teoricamente, ela pode, talvez, até renegociar a parcela, porque aí vai diminuir também a parcela dela, porque vai diminuir o saldo devedor, vai continuar com a mesma parcela e pagando em menos tempo, né? Menos juros e tudo. E aí entra uma outra dúvida que eu recebi essa semana no Instagram, uma cliente que quer comprar um imóvel e a dúvida dela era quanto que ela tinha que pagar de sinal. Normalmente, os bancos pedem 20% do valor pedido no imóvel, não é isso? É isso aí. A Caixa, ela financia, até ainda no Minha Casa Minha Vida, SBPE também, 80% do imóvel, 20% recursos próprios. Isso, mas isso também é influenciado pela sua renda. Se sua renda for uma renda não suficiente, 20% for pouco, você tiver que dar um sinal maior, pode ser que o banco te peça um pouco mais de sinal. Por isso que é importante, eu sempre bato, eu sempre estou chamando vocês para fazer a simulação, até porque falando assim, 20%, 30%, é tudo muito vago. Quando você senta com o corretor, traz a sua renda bruta, sua data de nascimento, tenho filho, não tenho filho, faz a simulação ali, eu acho que é mais fácil a informação entrar na sua mente e se consolidar em algo realmente sólido. Eu achei importante a gente comentar sobre isso. Esses dias eu fiz, sem querer te cortar. Não, eu até queria falar outra coisa, mas eu me perdi, pode falar. Eu estava fazendo um exemplo com corretores, mostrando para ele a diferença da comprovação de renda, da comprovação formal para a comprovação informal. Você estava falando aí sobre a diferença, tem filho, não tem filho, independente, né?
trabalhador hoje com renda formal, financiando com uma renda de R$ 1.900, né, reais, renda familiar de R$ 1.900, reais, financiando um imóvel na faixa aí dos 195 mil, como a gente estava pegando um dos nossos imóveis aqui, ele sendo formal, ele tem a parcela, tem a entrada com valores diferentes do trabalhador informal, que tem menos de 3 anos de carteira assinada, Sim. não tem dependente. Então, tudo isso Todas essas variáveis resultam num resultado... Resultam num resultado diferente, não, calma aí. Resultam numa informação diferente. Exatamente. E aí, eu queria que você explicasse um pouquinho qual é a diferença da renda formal para a renda informal. Porque a gente fala muito disso e, às vezes, você ainda não compreendeu qual é a diferença da renda formal para a informal. Então, a renda formal é basicamente assim, aquela renda que você trabalha de carteira assinada, você recebe um contra-cheque. Então, basicamente, isso é uma renda formal, né? A pessoa que tem, ou funcionário público também, ele tem uma renda, embora não tenha carteira assinada, não seja seletista, mas ele é uma renda formal. Porque tem como comprovar aquela entrada mensal. Exatamente, fonte pagadora, tudo direitinho. E tem também a declaração de imposto de renda, né? A declaração de imposto de renda é uma comprovação. E é uma forma de formalizar, por exemplo, o trabalhador informal. Informal geralmente é o trabalhador autônomo. Digamos que você trabalha e você venda roupas. As roupas que você vende... por exemplo, eu vendi para você, você vai me pagar. Eu vendi para outra pessoa, ela vai pagar. Então, na teoria, como que eu vou comprovar essa renda? Através de extrato bancário. Eu não tenho a carteira assinada, não estou num emprego, não tenho um FGTS, por exemplo. Esse, basicamente, o autônomo é uma renda informal. Sim. Né? Então, há uma certa diferença, mas existe a possibilidade de tirar da informalidade e trazer para a formalidade. Como? Fazendo a movimentação bancária, não é isso? No caso, declaração de imposto de renda. Declaração de imposto de renda. Quando você declara o imposto de renda, a sua renda deixa de ser informal e passa a ser uma renda formal. Porque a partir daquela declaração, eu estou comprovando que, por exemplo, eu tenho uma renda mensal que gira em torno de R$ 2.500. Né? Porque vai ser baseado em cima da renda anual. Então, a gente tem como tirar da informalidade e trazer para a formalidade. E me conta aqui uma coisa, dos seus clientes com renda informal, qual o primeiro, assim, o que mais te chamou a atenção? Primeiro que vem à sua mente. Com renda informal? Respondendo a sua pergunta, tem o caso de um motorista de aplicativo. Sim. Ele queria comprar um imóvel dele, já estava já há um tempo buscando uma opção e ele comprovou a renda dele justamente através, primeiro nós pedimos, né, os extratos, a movimentação bancária dele dos 6 últimos meses, pedimos também a fatura de cartão de crédito, isso tudo ajudou a embasar e mostrar para o banco, por exemplo, que ele tinha saúde financeira para poder financiar aquele imóvel, para poder pagar. Essa foi uma história assim, tem outros, mas esse foi um que me veio à mente que foi bem marcante. Além de ter esses extratos bancários, depois a gente conversando, ele passou para a gente logo no primeiro momento a gente perguntou a ele e ele formalizou a renda dele como? A gente estava nesse período de formalização de renda e ele formalizou a renda dele através da declaração de imposto de renda, né, que a Caixa está aceitando até o dia 30 desse mês, né? Então, de acordo com o normativo, até o dia 30 desse mês. Então, ele conseguiu fazer a formalização da renda dele, pôs numa renda legal, conseguiu pegar um valor de subsídio bem interessante, não pegou o todo, mas pegou um valor de subsídio bem interessante, que se não me engano foi na faixa dos 35 mil, e ainda tem um desconto da construtora. Então ele conseguiu financiar através da formalização pelo imposto de renda. Né? Um outro caso que a gente também tem recebido bastante aqui na empresa são pessoas que chegam procurando imóveis para alugar, e aí quando conversa com o corretor, faz a simulação, vê que o valor da prestação fica quase igual ao valor que ele pagaria de locação, e aí decide pela compra. Então, dessa forma, eu volto ao assunto dos 20% de sinal. Sim. Porque a pessoa pode não ter os 20% ali em mãos, mas ele pode usar os recursos de FGTS. Isso, ele pode. E hoje também as próprias construtoras, elas subsidiam. E muitas delas em até 60 meses, né? Tem casos de 72 meses, por exemplo. Você consegue parcelar a entrada. Então, digamos que um imóvel de 180,
20% e 36 mil, certo? Uhum. Geralmente uma pessoa que tem 1.800 de renda, ela não vai ter os 36 mil, dificilmente ela vai ter esses 36 mil, né? Então, para a gente encerrar esse vídeo hoje, eu queria saber, Vinícius, se tem algum evento, algum lugar que eu possa fazer a minha simulação, visitar um apartamento decorado, te conhecer pessoalmente. Então, a gente tem uma novidade. Na quinta-feira que vem a gente vai ter um evento aqui novamente, que é o Feirão da Aprovação. Aqui, a gente vai fazer aqui, a gente está fazendo junto da Realiza, né? Nós teremos uma operação aqui que a gente pede para que você venha, mas já traga os seus documentos, a documentação pessoal, comprovante de renda, porque a gente vai ter aqui no dia. Tanto a visita no imóvel, a gente vai poder levá-los no imóvel, conhecer o imóvel decorado, e a gente vai fazer a aprovação no dia. E se a pessoa, se for do desejo do cliente, até assinar no próprio dia, a gente gera o contrato na hora e você já sai daqui com o seu imóvel pronto. Sim. Pronto não, já sai com o seu imóvel, né? Ou pronto, ou que vai ficar pronto ainda daqui a 2 anos, por exemplo. Que é muito bom. Quantos de vocês, no começo desse ano, não tinham como plano, né, lá daquela listinha, finalizar o ano com a chave do imóvel próprio? Essa é uma oportunidade. E agora no meio do ano a gente está. E agora no meio do ano já encaminhando. Ó, já estamos na metade do ano, então a hora é agora. Não deixa para o final, aquela correria de final de ano. E qual o endereço? Rua Câmara Júnior, número 34. Ideal Negócios Imobiliários. Aqui, você vindo aqui, a gente vai poder fazer a simulação para você. E não só fazer a simulação, mas também você já vai poder sair com o seu imóvel. Aprovação de crédito, assinatura de contrato, tudinho na quinta-feira. Tudo aqui.